Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia te acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. E ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou, A quem procurais? e eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Eu já vos disse, sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo dos sumos sacerdotes, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Aquele discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? E ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo, e fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouvirem o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhe deu uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. E disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados dos sumos sacerdotes, perante aquele a quem Pedro tinha cortado-lhe a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou.
E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e para comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? E eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que a morte que ele havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que crê que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse a Jesus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridades para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, o lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei.
Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puseram ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está certo. Depois que o crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, que era tecido sem costura, uma peça única, de alto a baixo, disseram entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre, e a levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e ficaram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acreditais. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum de seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que o transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com aromas e faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava ali perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Deus morreu. Que significado tem, irmãos e irmãs, para a igreja, num dia como hoje, celebrar a morte de Deus? Mundo afora, nesses 2000 anos de história do cristianismo, quantos desejaram a morte de Deus? Quantos pensam que a melhor coisa para a humanidade é que Deus de fato esteja morto? Deus está morto. Em muitos corações, sim, Deus está morto. Deus continua morto. Em muitas universidades, pensadores, Deus está morto. Que significado tem nessa tarde para nós celebrar a morte de Deus? Celebrar a morte de Jesus? Se não, irmãos e irmãs, a única certeza, a única esperança que vem do amor. Quem deseja que Deus permaneça morto, quem luta para continuar matando Deus no coração da juventude, no coração dos homens e das mulheres, no coração dos casais, no coração das crianças, com tanta bobagem, com tanto pensamento de morte, que não traz vida, que não traz paz, que não traz alegria verdadeira e que não traz felicidade alguma. Quem deseja que Deus permaneça morto, nunca entendeu o que é o amor. Nós, irmãos e irmãs, nesta tarde, celebramos sim a morte de Jesus. Celebramos o dia em que Jesus foi crucificado num tribunal extremamente mequetrefe. O julgamentozinho mequetrefe, viu? Todo carcomido, corrompido, pior do que algumas câmaras que a gente vê por aí afora. Pior. Nós celebramos essa experiência, esse dia da crucifixão, da morte de Jesus, porque queremos celebrar o amor. Celebramos a morte, celebrando o amor que é colocado por Jesus nessa experiência. Quantos, como Jesus, já foram condenados na cruz? Quantos, como Jesus, passaram também por julgamentos todo corrompido e não ficaram, e não são da nossa história,
e não dizem para nós muitas coisas, a não ser da injustiça e do mal do mundo. Nós celebramos a morte de Deus, nós celebramos a paixão do Senhor Jesus, celebrando o amor, celebrando essa experiência da oferenda, da oferta que Jesus faz dele mesmo. Poderia Jesus, sendo Deus, ter corrido da cruz? Poderia ter Jesus feito de outra forma? Poderia, mas ali, na crucifixão, na paixão, na morte de Jesus, está todo o amor que Deus quer, que Deus espera que eu e você compreendamos. Olhar para a Sexta-feira Santa, celebrar como hoje, olhar para Jesus pendurado na cruz, olhar para Jesus morto na cruz, olhar para Jesus nos braços da sua mãe Maria, olhar para Jesus sendo colocado no túmulo, é senão fazer a experiência de ver o amor, dizer como Deus me amou tanto assim, e como Deus me ama tanto assim. É a grande prova do amor de Deus para conosco. Um Deus apaixonado por mim, um Deus apaixonado por você, um Deus que faz essa experiência para que a gente possa olhar para Ele e perceber o que é o amor. É a linguagem mais forte, irmãos e irmãs, do amor. A cruz de Jesus, a morte de Jesus na cruz, são expressões mais finas, sublimes do amor de Deus para conosco. Como entender o amor do nosso Deus? Olhemos para a cruz. Por isso, irmãos e irmãs, que no dia de hoje, nessa celebração, o nosso coração, a nossa vida, a nossa fé nessa tarde é convidada, nós somos convidados a adorar a cruz do Senhor, porque ali é um exercício para nós, durante as nossas vidas, nossas dores, tribulações, dificuldades, problemas, provações, para que a gente possa olhar para a cruz, não só no dia de hoje, mas olhar sempre para a cruz, manter a cruz nas nossas casas, carregar a cruz conosco, no nosso peito, ter um cantinho na nossa casa, onde a gente pode ter uma cruz também, lá no nosso trabalho, ter a cruz, como esse sinal forte, eloquente, do amor de Deus para com todos nós. E quando a gente estiver esquecendo disso, ou enfraquecido, meu irmão, minha irmã, enfraquecido pelo mal do mundo, pelo nosso pecado, pelas tentações, pelas provações, pelas dores também que nós vivemos, sobretudo nesse tempo de pandemia, quando a gente estiver titubeando na fé, já quase desanimando, entregando, querendo parar, querendo ir embora, querendo desistir da fé, querendo desistir da igreja, querendo desistir de Jesus, querendo desistir de Deus, a gente possa continuar olhando para a cruz, e ao olharmos para a cruz, renovar a nossa fé, ao olharmos para a cruz, contemplar o amor de Deus, que nós não estamos sozinhos. Fazer a renovação, olhar para a cruz é fazer essa experiência da renovação da paternidade do nosso Deus, da filiação divina, da misericórdia do nosso Deus, que nos envolve, nos traz e nos chama para estarmos sempre com Ele, que não caminhamos sozinhos, irmãos e irmãs, não estamos abandonados à sorte do mundo ou ao mal que está por aí, nessas trevas e nessa escuridão que vira e mexe, a humanidade enfrenta ou se mete ela mesma. Que a adoração dessa tarde, que o nosso momento com a cruz, daqui a pouquinho vamos celebrar, nos ajude a renovar em nós o amor também para com Deus. Fazer da cruz um lugarzinho, fazer da cruz um lugar também para descansar um pouco, um lugar também para juntar as nossas dores às dores de Jesus, juntar o nosso coração ferido, machucado, ao coração sangrando de Jesus, e ali descansar um pouco, descansar
na cruz, como experiência de fé, como experiência de espiritualidade, como vida que pode vir daquela dor. Olhar para a cruz, contemplar a cruz, renovar a nossa fé, descansar no Senhor, receber a experiência mais forte, mais plena do amor. E sobretudo, irmãos e irmãs, com tanta morte ao nosso lado, com tanta dor, tanto medo ao nosso lado, perto das nossas casas, nossos amigos, olhar para a cruz do dia de hoje, olhar para a cruz ao longo da nossa fé, ao longo desse tempo de pandemia, como experiência da vida. A vida, o amor que venceu toda a morte e toda a dor. Que a cruz do Senhor Jesus, que o sangue derramado do Cristo Senhor, nesta sexta-feira, possa mais uma vez nos ajudar a vencer a morte, a vencer essa dor, a vencer essa doença. Que a cruz do Senhor traga um novo alento, alívio aos nossos corações e a renovação, e a nossa renovação espiritual. Ó cruz bendita do Senhor, nós te bendizemos e te louvamos, porque remistes o mundo. Ó cruz do Senhor Jesus, nós te bendizemos e te louvamos, porque remistes o mundo. Um certo dia, à beira-mar, apareceu